E a gente aqui outra vez. Vamos para a nossa próxima aula de acidentes ósseos, então, hein? Vamos lá, vem comigo. Agora a gente vai falar sobre membros superiores. A gente já falou de crânio, já falou de esqueleto axial. Agora a gente vai falar sobre os membros superiores e cintura escapular. A cintura escapular a gente já deu uma palhinha, né? A gente já falou um pouquinho dela e ficou faltando a gente falar sobre a escápula. Então, vamos lá, que é por ela mesmo que a gente vai começar. Essa aqui é a nossa escápula, olha só que bonito. Então, eu vou aumentar aqui essa imagem só para vocês verem, tá? A caixa torácica, o externo, que a gente já comentou, e a escápula tá lá por trás. Tem a nossa asinha, certo? Olha até onde ela vem. Percebam aqui essa estrutura e esta outra aqui, tá? E aqui é a nossa clavícula. Vamos conhecer quem são essas estruturas aqui? Essas estruturas são muito importantes porque nelas se inserem músculos dos membros superiores, manguito rotador e tudo mais. Então, fiquem bem atentos quando a gente for falar sobre músculos, a gente vai falar bastante dessas estruturas. E aqui o nosso húmero encaixadinho, bonitinho. Então, vamos lá. Então, essa daqui é a nossa escápula, certo? Então, aqui a gente tem o encaixe da cavidade glenoide, que é onde se encaixa direitinho aqui o húmero, que a gente tá vendo. Tem uma cavidade, então é um acidente ósseo em depressão. Lembra que eu falei? Tá cavado ali, né? Então, é uma cavidade que a gente tá vendo ali. Então, aqui, esse aqui é o acrômio. Essa vista que a gente tá vendo é uma vista posterior. Então, a gente tá vendo as costas, tá? Ela de costas. Aqui é a espinha da escápula. Então, aqui é a espinha da escápula e aqui na ponta a gente tem o acrômio, tá? Então, o acrômio é toda essa estrutura e a espinha vem até aqui, ó, essa borda que a gente tem aqui. E aqui a gente tem outra borda e aqui a gente tem o ângulo inferior, certo? Então, a gente vai analisar, ó, por essa estrutura aqui, para vocês terem uma ideia. Vamos lá, vamos abrir aqui, certo? Então, a articulação, borda lateral, borda medial. Vamos lá. Então, aqui, ó, olhando aqui, aonde a gente tem a cavidade, a gente vai ter a borda lateral. E aqui a borda medial dos dois lados. Essa vista aqui, ela é bem interessante, porque o pessoal às vezes fica procurando, cadê a fossa subescapular, né? E é essa fossa aqui, ó. Tudo isso aqui, toda essa depressãozinha. E aonde que ela tá aqui nesse nosso desenho? É essa parte que encosta aqui com as costelas. A gente até consegue alcançar ela, né? Quando a gente pega a escápula aqui, coloca a mão, tem crianças ou adolescentes que elas são bem frouxas, bem soltas. Quem tem frouxidão ligamentar ou alteração postural, a gente consegue ver ela bem aberta. A escápula, ela ajuda na movimentação de toda a cintura escapular e ela que dá o suporte para o húmero. Mesmo ela tendo essa cavidade bem rasa aqui na hora que encaixa o húmero, ela que possibilita uma maior amplitude de movimento. Então, é a nossa maior amplitude de movimento é por essa articulação, a articulação aqui glenohumeral. Essa cavidade, então, como vai se chamar? Cavidade glenoide. Essa partezinha aqui, ó, a gente pode ver, é o processo coracoide. Ele tá aqui, ó, processo coracoide. E se a gente abrir essa imagenzinha aqui, vamos lá de novo, processo, aqui, ó, coracoide. Bem aqui na frente, a gente vai ver mais pra frente, então, quantos músculos se inserem aqui. De novo, acrômio, olha o acrômio numa vista anterior, tá? Ângulo, então vamos de novo, ângulo superior e inferior, fossa infraespinhal, fossa supraespinhal, então, tá vendo? Leva o nome da própria estrutura. A gente não tem uma espinha aqui, tá? Então, supra, tá? É onde tem a depressão, e a gente vai ter um músculo supraespinhoso. E embaixo, a gente tem a fossa infraespinhal, onde a gente vai ter o músculo infraespinhoso. Então, não vai ser tão difícil assim decorar. Aqui, pro lado de dentro, onde encaixa, que encaixa as costelas com a escápula.
a gente tem o músculo subescapular. E aqui a gente tem a fossa subescapular. Tá? Então, vamos lá. Próxima imagem. Húmero. O húmero se encaixa aqui, ó, na cavidade glenoide, né? A gente falou que tem um encaixezinho. Vamos ver o encaixezinho aqui nessa outra imagem? Para vocês terem uma ideia melhor desse encaixe, como ele acontece, tá? A parte côncava e a parte convexa. E o que está aqui em azulado é a parte articular, tá? Aqui em volta são os tendões e músculos que a gente tem em volta. Aqui todo furadinho, lembra que a gente viu naquela aula de anatomia, que são as trabéculas ósseas? Então, esses furinhos estão aqui, tá? E aqui está mostrando, né, a outra parte como se tivesse, fez um corte e rebateu, abriu, né? Então, é a outra parte, a face articular que estava encaixadinha aqui, para vocês verem como que é a cartilagem e essa articulação. O que chama atenção aqui pra gente das saliências e das depressões no nosso húmero bem bonito? Vamos começar aqui, aumentando a imagem. Vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Cabeça. Cabeça é essa superfície bem delimitada aqui, que é a cabeça do húmero. Então, como a gente tem outras estruturas que recebem sempre o mesmo nome, a gente não vai escrever só cabeça. A gente vai escrever e identificar de onde elas são. Cabeça do húmero. Logo em seguida da cabeça, a gente tem o colo. Esse colo é bem curtinho, bem pequenininho. A gente vai ver que no fêmur é bem maior. Aqui em cima, essa substância, essa circunferência, essa região, essa saliência mais arredondada, lembra que a gente viu lá na nomenclatura? É o tubérculo maior. E aqui a gente tem o tubérculo menor. Então, no húmero a gente tem tubérculo. Memoriza. Guarda esse nome que depois a gente vai ver um parecido no fêmur, que não é tubérculo. Entre um e o outro, a gente tem um sulco. Esse sulco passa o tendão do bíceps aqui. Tá? Lembra que a gente falou que o tendão também é uma depressão, também é uma cavidade, mas que tem uma linha contínua, que é onde passa o tendão do bíceps. Descendo aqui, a gente vai lá para a parte do cotovelo. Olha só, gente, eu estou chamando a atenção das estruturas mais importantes, porque no caderno de estudos de vocês, aquele que vocês estão pintando, desenhando, montando átalas, né, que tá ficando super bonito, tem mais estruturas que eu sei que vocês estão pesquisando. É bom que vocês já estão vendo que aqui já dá para bater para ver se está tudo certinho, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a fossa coronoide. Olha onde está aqui a fossa coronoide, que é bem aqui em cima, tá? Aqui, ó, deixa eu abaixar para vocês conseguirem ver o húmero, tá? Então, aqui eu tenho a cabeça do húmero, tá virada para o lado de dentro, certo? Só para vocês terem uma ideia de como tá esse braço. Olha aqui. Eu quero que vocês percebam a diferença do braço, ó. A cavidade tá para dentro. O que eu tenho? A parte anterior e a parte posterior, tá? Na parte aqui, ó, é que o braço tá trocado aqui, tá? Na parte posterior, eu sei que é posterior porque eu tenho uma fossa do olecrano, certo? Ou fossa olecraniana. Vocês escolhem o que for mais fácil. Eu prefiro fossa do olecrano, tá? Então, a fossa do olecrano tá bem aqui atrás. É onde se encaixa o olecrano, que ele tem essa forma. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, a fossa tá aqui, ele se encaixa. É ele que limita o movimento quando a gente faz a extensão, além dos músculos. O que mais que a gente tem aqui? Epicôndilos. Então, essa saliência aqui na lateral são os epicôndilos. Epicôndilo medial, epicôndilo lateral. Como que eu sei? Eu tenho que vir aqui e olhar na imagem, tá? A parte da cabeça é sempre a parte medial. Então, aqui é epicôndilo medial, epicôndilo lateral, tá? O epicôndilo também aparece aqui, lateral e medial. A tróclea são duas. É uma articulação, parece uma polia, né? Para a gente poder fazer esse movimento de flexão e extensão do cotovelo. Então, as trócleas estão aqui e logo em seguida,
que é um só, é o capítulo, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Passando do úmero, a gente vai agora para a parte do antebraço. Então, a gente tem braço, antebraço e mão. Articulação de ombro, cotovelo e punho, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro, a ulna, que a gente estava falando da fossa do olecrano. Então, olha aqui, olha a forma dela, né? Bem C, bem encaixadinha para encaixar ali na articulação do úmero. Eu vou voltar para vocês verem de novo como é a fossa. Voltei aqui a imagem, ela se encaixa exatamente aqui, para a gente fazer esse movimento de dobradiça, né? Lembrei o nome, dobradiça. Essa pontinha de cima aqui a gente vai dar o nome de olecrano. Essa outra parte articular, incisura troclear. E o processo coronoide é o biquinho desse Czinho, tá? Então, aqui é o nosso úmero. E aí, ao longo do úmero, quando a gente olha aqui embaixo, a pontinha, que é a partezinha que já tá aqui no cotovelo, a gente vai ter o processo estiloide. Lembra que o processo estiloide lembra uma agulha? A gente viu aqui no crânio também que tem. Então, aqui é o processo estiloide, só que da ulna, bem aqui na pontinha. E olha só, diferente do úmero, a cabeça não tá em cima. Olha onde tá a cabeça dela, é bem aqui embaixo, tá? Aí aqui é uma vista só para vocês verem, sem esse sulco, sem os tubérculos aqui no meio, tá? Cortadinho só para ficar melhor. Então, aqui é a parte de baixo, o processo estiloide visto em várias posições e a parte superior. Mas o úmero, a ulna não fica sozinha, certo? Então, a ulna, se a gente levar em consideração aqui é o eixo, certo? Então, aqui eu tenho a ulna e aqui eu tenho o rádio. O rádio, na posição anatômica, ele é mais lateral em relação à ulna. É o rádio que faz o movimento de prono e supinação. Lembra que tem aquela rotação no antebraço? Então, o rádio vai se deslocar. E como isso acontece? Aonde isso acontece? Vou mostrar agora para vocês. Aqui é o nosso rádio, certo? A cabeça do rádio, diferente, está aqui no cotovelo, né? Então, aqui é a cabeça do rádio. Essa circunferência bem redondinha, bem delimitada aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um frisozinho aqui, tá? Então, esse aqui é o rádio, a cabeça do rádio. Logo em seguida da cabeça tem o colo e a tuberosidade do rádio, tá? É uma saliênciazinha bem áspera. A linha áspera, depois a gente encontra outro tubérculo dorsal aqui embaixo e também um processo estiloide, olha só. Então, o rádio e a ulna, os dois têm processos estiloides. Eles ajudam na limitação do movimento, tá? Você consegue facilmente palpar o processo estiloide. Eles não são tão pontiagudos quanto o do crânio, que a gente encontra lá no osso temporal, mas eles estão aqui, bem aqui na lateral, e a gente consegue sentir. E eles vão limitar os movimentos de rotação lateral dos desvios, né? Desvio radial e desvio ulnar. Desvio radial, desvio ulnar. A gente já viu isso também, lá nas terminações, termos de movimento. Dando continuidade, vamos para as mãos. Então, aqui eu quero mostrar essa estrutura aqui para vocês. E a gente vai subdividir. Colorido tá muito mais bonito, eu aproveitei e ainda fiz aqui para vocês poderem ver e observar, que eu adoro dar anatomia presencial, quando a gente se desenha, faz as trocas e tudo mais. Mas por aqui também é bom que dá para estudar e aprender, não tem problema. Esses ossinhos todos têm uns nomezinhos, né? Bem bonitos, por sinal. Então, a gente vai analisar uma outra imagem maior, colorida e mais bonita. Então, vamos lá. Então, aqui é uma mão, certo? Aí aqui eu tenho os ossos, aqui a região, então, ombro, cotovelo, articulações e punho. Então, depois da articulação do punho, eu tenho os ossos do carpo, que são 8. Olha só, desenhei eles aqui para vocês terem uma ideia de mais ou menos como eles ficam. A impressão é que eles são muito pequenininhos, mas ó, dá para perceber
que não são tão pequenininhos assim, né? E aqui tá um desenhadinho tudo em roxo. E tem aqui a nomenclatura que a gente vai ler daqui a pouco. Logo em seguida dos ossos carpo, a gente tem os metacarpos, tá? Então, é a transição entre os ossos do carpo com as falanges. Então, estas estruturas aqui são os carpos. Então, aqui no polegar eu também tenho carpo, certo? Mas eu tenho só 2 falanges, diferente dos outros dedos, que a gente tem 3 falanges. Então, eu tenho falange proximal, que está mais perto do eixo, falange medial e falange distal, certo? Agora a parte mais divertida, quando a gente fala o nome de todos esses ossinhos bem bonitos. Ah, mas eu preciso decorar, preciso saber todos? Não, mas eu preciso saber que eles existem e como eles estão posicionados, né, pelo menos. Agora, se for uma terapeuta ocupacional, for trabalhar com reabilitação de mão, aí é fundamental. E é importante saber o quê? Normalmente, idosos, quando tem uma queda, que caem com a mão espalmada, eles fraturam o escafoide. Vamos ver onde fica o escafoide? Olha aqui onde ele fica. Número 8. Então, eles costumam ter essa fratura aqui na mão, que eles caem de mão espalmada. E aí, o que acontece? O médico pede para eles voltarem depois, porque não aparece na hora. Com a movimentação, às vezes só fica um risquinho, um traço de fratura, termina a fratura, ela abre e aumenta, e a gente pode ver melhor o que está acontecendo. Então, em alguns casos, o idoso vai ficar imobilizado, tá? É muito comum, ou mesmo um adulto mais jovem, por algum tempo, depois volta para fazer outro raio-x para ter certeza mesmo se houve a fratura. Então, vamos lá. Vamos começar do número 1. Número 1, a gente vai seguir aqui pelo polegar, tá? Então, é bem aqui, ó. Então, o número 1. Trapézio, logo em seguida. Trapezoide, depois capitato. Amato. Aí, a gente vai terminar de fazer a voltinha aqui, tá? Passando por fora, pela parte lateral. Pisiforme. O pisiforme tá onde? Ele é um osso sesamoide, isso é muito importante. É ele que vai ajudar aqui, ó. São esses 2 ossinhos que fecham o túnel do carpo, tá? Tem um ligamento aqui no meio e passam todos os tendões aqui. Esse é um osso sesamoide, ele tá solto, ele tá no meio de um tendão. Ele se articula, mas mesmo assim ele tá guardadinho ali. Você consegue facilmente palpar ele aí. Pessoas que ficam muito tempo com o mouse apoiado, às vezes tem tendinite ou dor nessa região, é nele, tá? Então, é o pisiforme, tá? Então, a mão é S. Piriforme é o músculo no glúteo. Aí, o número 6, eu tenho piramidal. Então, o pisiforme e o piramidal estão juntos, eles estão unidos aqui nessa partezinha, nessa região aqui, como a gente pode ver nesse desenho. Depois, a gente tem o semilunar, que é o que mais está centralizado, e a gente vai finalizar com o escafoide, que começa de novo lá no polegar. Então, a gente deu uma volta, né, para chegar em todos esses ossos. Ai, preciso decorar, ai, como é difícil, tudo. Calma, gente. Com o tempo, isso tudo vai ficando mais claro, mais fácil da gente entender e compreender. Quanto mais a gente colocar na prática, melhor. Aqui é só uma visão de raio-x para vocês terem uma ideia do tamanho e do encavalamento, né, entre um e o outro. Esse espacinho que a gente tem aqui, ó, é a fise de crescimento, que a gente já discutiu com dela. E por que aqui a gente está em pretinho? Porque são, né, os ossos que estão sobrepostos e a gente não consegue ver aí com facilidade. Vamos lá. Então, aqui depois esse material vai ficar lá para vocês poderem ir acompanhando e estudando. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês consigam estudar. Ó o telefone. Que vocês consigam estudar e nomear agora o nome dos ossos, daquelas estruturas que a gente colocou lá no laboratório de anatomia. E é isso aí, gente. Até a próxima. Membros inferiores.